pessoal, tudo bem? Aqui é Elizaren Soares, co-criadora do programa Expansão Financeira. E esse é o nosso áudio de número 4 da Jornada da Gratidão. E nele nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, um tema muito denso e muito tenso, né? Denso e tenso, sofrido, angustiado por milhares de pessoas no planeta. São milhares, se não milhões, né? Eu até diria que são milhões de pessoas no planeta sofrem devido a esse assunto comum. E comum não quer dizer legal, e comum não quer dizer que é autorizado, e comum não quer dizer que deva ser apoiado. É comum. Primeiro, ele é comum porque as pessoas que passam por isso não limpam memórias compartilhadas. E essas memórias, quando não limpadas, são repassadas aos descendentes, aos filhos, aos netos, aos bisnetos e assim sucessivamente. Seria um áudio, né, se eu fosse explicar isso nos detalhes, seria um áudio de mais ou menos umas 3, 4 horas para conseguir passar até onde isso vai dar, até onde isso chega, quais são todas as causas e consequências, né, deste tema, do acontecimento desse na família, da permissão, da negligência. Enfim, seria um áudio muito longo. Como não dá para fazer um áudio muito longo, né, não para essa jornada, eu vou tentar resumir, né? Eu fiz aqui algumas anotações para eu tentar resumir o máximo que eu puder, para que isso traga expansão de consciência para você, tá? Nós vamos falar sobre abuso sexual, os tipos de abuso sexual e como isso interfere na sua prosperidade. Por favor, escute o áudio, para você compreender como isso interfere na sua prosperidade, na sua abundância, na criação do dinheiro na sua vida, tá? É um tema muito delicado, porém é um tema que é preciso falar, que é preciso ouvir, que é preciso refletir, que é preciso analisar. Veja, a cada 10 atendimentos que eu faço, e acredito que a maioria, a cada 10 atendimentos que eu faço, 8 já sofreram algum tipo de abuso, né? E quando eu digo abuso sexual, não é quando a pessoa passa pelo molestamento, a pessoa passa pelo ato em si, a pessoa passa pela agressão, né, física, moral. Não, é quando ela sabe que um familiar passa por aquilo e ela sofre junto e às vezes não pode fazer nada. Isso também é um abuso. Só que ele é energético, ele não é físico, mas ele é um abuso sexual energético. A mãe que sabe que a filha foi abusada pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, pelo avô, a mãe sofre um abuso energético sexual. E é importante limpar essa memória compartilhada. A avó que sabe que o neto ou a neta sofreu um abuso por parte do pai, do padrasto, do tio, do genro, do avô, e não faz nada, e às vezes encobre, né? Isso gera uma úlcera na alma da pessoa, uma ferida na alma de quem sabe. E eu não quero que você julgue aí quem sofre mais, quem tem a maior ferida nesse momento. Não é para você julgar agora se quem tem a maior ferida é o neto abusado, ou se é a avó, ou se é o avô. Não, agora é para você só compreender. Lá na frente eu vou pedir para você colocar na balança quem tem a ferida maior, mas não dessa explicação agora, lá da frente,
Quando você sabe que uma amiga sofre abuso sexual por parte do marido, ou que uma amiga sofreu abuso por parte do pai, do irmão, do tio. E eu nem estou falando dos abusos sexuais sofridos pelas mulheres, porque existem mulheres que molestam os meninos, os sobrinhos, os filhos, quando a mãe tem alguma dependência química. Na maioria das vezes, quando a mãe tem dependência química, ela abusa do filho, abusa do sobrinho, do enteado. E isso traz uma consequência catastrófica na vida de várias pessoas. Não é somente na vida da pessoa que foi abusado, da pessoa que foi abusada. Você que tem uma esposa que sofreu algum tipo de abuso sexual, ela dá indícios disso no decorrer da sua jornada de matrimônio. Ela não aceita que você pegue em alguns lugares. Ela não aceita que você toque de uma forma diferente. Ela não aceita que você faça algumas coisas que o molestador fez, porque isso atormenta, né? Você que tem um marido que sofreu abuso sexual, sabe as consequências disso. Você que tem um filho que sofreu abuso sexual, sabe as consequências disso. E isso atrapalha a sua prosperidade, atrapalha a prosperidade do seu marido, atrapalha a prosperidade do seu filho, da sua filha. Esse acontecimento, não importa se esse acontecimento tem 5 anos, tem 2 anos, se tem 30, 50 anos, não importa. Não importa se isso aconteceu há 40 anos, isso vai sim interferir na abundância e na prosperidade do casal, dos filhos, porque quando essa memória compartilhada não é limpa, a mãe que foi abusada, se ela não limpar essa memória compartilhada, ela vai permitir que os filhos sejam abusados. Não é o permitir de sentar e deixar, é o permitir de que isso vai acontecer e muitas das vezes ela nem vai saber. Vocês sabiam que a maioria dos abusos sexuais os familiares não ficam sabendo? Ou quando ficam sabendo é muitos anos depois? O estrago já está enorme, a ferida já está muito grande. Muitas vezes, não dá para curar. Já se alastrou. A mãe foi abusada, o filho, a filha foi abusada, o neto está sendo abusado. Só que na maioria das vezes você não sabe. Você não sabe que o seu filho sofreu abuso. Você não sabe que a sua filha foi abusada pelo pai, pelo tio, pelo padrasto, pelo primo, pelo irmão. Abuso sexual é uma das coisas mais comuns do dia a dia. Isso não era antigamente, não. Ainda hoje é muito comum. Antigamente era mais porque não existiam as mídias sociais, não existia, a pessoa não tinha o celular no quarto onde ela pudesse gravar e divulgar, onde ela pudesse gravar e provar, né? Hoje existe, mas ainda existe o medo. Hoje existe a câmera, existe o celular, mas ainda existe o medo. Existe a culpa, existe a falta de liberdade que aquela criatura tem desta ou de outras existências de expressar. E por que eu estou trazendo esse... Liz, explica para mim o que tem a ver esse assunto com gratidão? Puxa vida, que assunto chato, porque a maioria das pessoas não gostam de ouvir sobre isso. Porque é um assunto que fere a alma. É um tema que dói. Sabe por que dói em você? Porque você tem memórias compartilhadas. É. Sabe por que dói em você? Porque o seu DNA reconhece esse assunto. Ele não sabe identificar quando foi, em que época foi, mas ele sabe que isso já aconteceu, que isso já foi compartilhado com você, com as suas memórias, com seu DNA. Se isso dói em você, se esse assunto é chato para você ouvir, é porque você tem uma mãe, um irmão, uma irmã, uma sobrinha, uma filha, um filho
que já passou por isso. Só que, antigamente, isso era um assunto muito tabu, as pessoas não falavam. A mãe sabia que a filha era abusada pelo pai, mas ela não tinha a liberdade, a coragem, a força de sentar e conversar com esse marido, de sentar e conversar com essa filha. Então fazia vista grossa. E as consequências de fazer vista grossa para isso é devastador. É devastador. A avó sabia que o avô abusava dos netos, que o avô abusava dos sobrinhos. A irmã sabia que o marido abusava da cunhada, mas não fazia nada, fazia vista grossa. Quantos casos eu já não atendi de irmã que sabia que a sobrinha é filha do marido e não pode falar nada. Tem que fingir que não sabe para poder manter aquela harmonia aparente na família. Para fingir que está tudo bem. E o estrago é terrível na vida dessa criança que nasce sem saber quem é o pai, porque os padrões da sociedade não permitem que alguém sente e converse sobre isso. Porque talvez haveria um divórcio, talvez haveria a dissolução de uma relação entre as irmãs, talvez houvesse uma desarmonia familiar. Porém, essa desarmonia familiar acontece nos bastidores dos pensamentos, nas sombras dos sentimentos, isso acontece. E o estrago é feio. O que eu quero dizer com isso? Que quando você sabe de um acontecimento familiar, que quando você sabe de um acontecimento com uma amiga, com um amigo, com quem for, com um vizinho, você compartilha memórias com essa pessoa. E na maioria das vezes nós não fazemos nada, a gente não toma nenhuma providência. A gente deixa aquilo lá, finge que não sabe ou simplesmente cai na onda do comentário, do julgamento e da fofoca. Oh, você sabia que fulano isso? Oh, você sabia que isso, que aquilo? Compartilhou memória. E como todos nós somos um somos nós, né? Eu sou você, você sou eu. Nós temos campo energético compartilhado. Isso vai sim interferir na sua vida. Você não sabe, mas o seu marido pode sim ter sofrido algum abuso sexual. Você não sabe, mas o seu marido pode sim ter sido o abusador sexual de alguém. E isso interfere na sua prosperidade, na prosperidade do seu marido, na abundância na sua vida. Às vezes a esposa não sabe porque que o marido é travado, ele não anda, os negócios dele não fluem, ele não consegue um trabalho decente. Ele está travado por uma energia dessas. Ou que ele abusou de alguém, de uma prima, de uma sobrinha, de uma enteada, da filha, da irmã, ou foi abusado. E aí é óbvio que a primeira coisa que você pensa é, eu vou correndo especular, eu vou correndo investigar. Não faça isso. Se ninguém comentou com você, é porque essa pessoa não tem confiança ou segurança o suficiente para compartilhar com você. Fique quieto no seu canto. Fique quieta no seu canto. Se ninguém comentou com você, é porque não é para você saber. E para você limpar memórias compartilhadas, por favor, preste muita atenção. Para você limpar memórias compartilhadas, você não precisa rasgar a vida das pessoas para saber o que tem lá dentro. Você não precisa investigar a vida das pessoas. Na maioria das vezes, quando a gente está querendo saber do segredo dos outros, da vida dos outros, a gente não quer limpar a memória compartilhada. Nós estamos sendo apenas negligentes e curiosos para saber, e irresponsáveis até. Porque quando eu sou irresponsável, querendo saber o segredo dos outros, a vida dos outros, né?
os podres dos outros, eu estou sendo irresponsável, porque eu não tenho noção do que eu vou compartilhar de memória com essa pessoa. É irresponsabilidade querer saber. Nos meus atendimentos, eu sempre digo para o meu cliente, só comente se você quiser. E muita coisa você nem precisa comentar comigo, eu não preciso saber para compartilhar. Eu não preciso saber para poder limpar. Só que nós somos curiosos, a gente quer saber o que aconteceu com a filha da vizinha, a gente quer saber o que aconteceu com a sobrinha, para não fazer nada. E aí, quando você faz isso, você se acorrenta, porque você compartilhou memória com aquilo. Quantas vezes você não comentou com a sua amiga quando você ainda era adolescente? Ai, o que aconteceu? Me conta. Pode contar para mim, você pode confiar em mim. E aí a amiga falou para você: ah, o meu pai abusou de mim, o meu irmão abusou de mim. E você compartilhou memória. E não tomou providências. E não fez nada para ajudar essa amiga. E não adianta você falar assim: ah, não, Liz, eu não fiz nada porque ela pediu. Ai, por favor, não conte, não comenta nada. Não adianta. Compartilhou o campo áurico, compartilhou a responsabilidade, isso vai interferir na sua vida. Bom, mas vamos voltar aqui ao choque de contraste. Por que eu estou comentando isso? Pode acreditar em mim. A cada 10 pessoas que você conhece, 8 sofreram algum tipo de abuso. A cada 10 pessoas que você conhece, coloque 10 pessoas numa sala, 8 ali sofreu algum tipo de abuso. Ouviu a irmã sendo abusada, ouviu a própria mãe sendo abusada. E quando eu digo ver, não quer dizer a pessoa olhou com os olhos, mas o filho sente quando o pai está lá no quarto e chama a mãe: Fulana, vem aqui. E a mãe tem aquele tremor nas bases. A mãe se treme, a mãe olha com um olhar de desespero para os filhos e vai correndo atender aquele marido abusador. Sim, porque o fato de a pessoa ser casada não quer dizer que ela não é estuprada todos os dias, toda semana. Muitas mulheres são estupradas por seus maridos, porque os maridos as forçam a fazer o que elas não querem. E toda vez que você é forçada a fazer algo que você não quer, você sofre um estupro. A diferença é que ali é um estupro consentido, a pessoa consente. Não é consentir porque ela quer, porque ela gosta, porque ela deixa, não. É porque ela não tem alternativa. Muitas vezes ela não quer abrir mão do conforto da casa que ela mora. Muitas vezes ela tem medo, porque não tem para onde ir. O que ela vai fazer? Vai voltar para a casa da mãe depois de 40 anos de casada? Vai morar com um irmão que ela não se dá, com uma irmã que ela não se dá, para sofrer outros tipos de abuso, e aí a pessoa se sujeita àquele tipo de abuso. Mas os filhos sentem, a memória é compartilhada. Eles não sabem o que acontece lá naquele quarto, mas eles sabem que existe uma tortura naquele quarto, que existe um tormento, que existe uma dor sendo ali produzida dentro daquele quarto. Isso quando é no quarto, né? Muitos filhos viram suas mães serem abusadas pelos próprios pais, pelos padrastos. Muitos irmãos viram suas irmãs sendo abusadas pelo pai, pelos tios, pelos padrastos, pelos avós. E nunca puderam fazer nada, porque eram crianças, eram adolescentes, iam apanhar se falasse alguma coisa, iam sofrer se falasse alguma coisa, e não podiam, nem tinham voz para falar. Ou tinham medo de serem eles os próximos a serem abusados. Eu já atendi filha que carregou no ventre filho do próprio pai e foi desprezada pela mãe, porque a mãe não tinha estrutura emocional para lidar com aquilo. Foi expulsa de casa com o filho na barriga do próprio pai. Eu já atendi irmãs que engravidaram do próprio irmão num ato de abuso, não só uma vez, duas, três, 10, 15, 20 vezes, e nunca teve ninguém na família para socorrer. Enteadas que engravidaram do padrasto, cunhadas que engravidaram do cunhado e não podia falar nada,
não podia falar nada para a irmã, não podia falar nada para a mãe. E a pessoa vive com aquela angústia dentro dela, com aquele segredo dentro dela. Muitas vezes você está infeliz, o seu marido é infeliz. Você não sabe por que o seu marido tem síndrome do pânico, você não sabe por que o seu filho tem síndrome do pânico, você não sabe por que o seu irmão sofre tanto com depressão, com angústia, com dependência química? Pois é, pode ser. Não estou dizendo que é, por favor, preste muita atenção. Não estou dizendo que é a causa do síndrome do pânico, não estou dizendo que é a causa da depressão, não estou dizendo que a causa da dependência química é o abuso sexual. Estou dizendo que onde há abuso sexual, as consequências são imensuráveis. E muitas vezes, quando você tem um irmão dependente químico, um marido, um filho dependente químico, em algum momento da jornada dele, ele sofreu abuso sexual ou ele foi o abusador. E as consequências são terríveis. Mas por que eu estou falando isso? Liz, me explica, por gentileza, o que isso tem a ver com gratidão? Bom, agora nós vamos aplicar a técnica choque de contraste. Se você que está me ouvindo, se você que teve coragem, peito, estômago para me ouvir até aqui e chegou até aqui, acredite, você pode ter memória compartilhada com uma amiga de infância, uma vizinha, um familiar, um filho ou alguém. O que eu quero compartilhar com vocês? Existe uma técnica chamada choque de contraste. É quando eu pego uma situação extrema e comparo com a minha situação agora, a minha situação de reclamação, a minha situação de queixa. Entende? Então eu pego aquela situação lá extrema de abuso sexual de alguém que eu conheço e eu comparo com, por exemplo, a minha companhia elétrica que já está há 2 dias sem energia. E aí eu comparo, eu ponho na balança. Espera lá, o que é pior? É ficar sem energia ou é ter uma situação dessas na família? Ou é vivenciar de novo isso aqui que a minha família já vivenciou, mas passou, já passou? Porque quando você dá mais atenção para a falta de energia, você está sendo ingrato com um acontecimento que já houve na sua família ou que já aconteceu na vida de alguém que você compartilhou. Ingrato porque você está achando que esse probleminha que você tem é maior do que outros problemas que as pessoas estão vivendo nesse momento. E quando nós praticamos ingratidão, quando é que nós praticamos ingratidão, Liz? Quando nós reclamamos. Ai, porque está faltando internet, a minha internet está muito ruim. E aí você reclama aquilo para outra pessoa e você não sabe da vivência da outra pessoa. E você foi para um aniversário, eu estou dando um exemplo, né? Você foi para um aniversário e lá no aniversário você começa, ai, porque a internet está muito ruim, é um absurdo, e não sei o quê. E aquela pessoa tem um sofrimento muito maior, uma ferida muito maior aberta, e você está ali atormentando a pessoa com o seu espinho no dedo. Sabe o que é um espinho no dedo, pessoal? Alguém aí já furou o dedinho com espinho? Se você nunca furou com espinho, é o mesmo que você pegar um alfinete e furar o dedo. Ou então levar aquela picadinha no dedo para fazer algum exame que tira uma gotinha de sangue. A pessoa está lá com uma ferida enorme. Imagine uma ferida do tamanho de uma mão aberta, né? Abra a sua mão agora, abra aí para você saber. Abra. Pois é. A pessoa tem uma ferida. Imagine uma ferida necrosada, infeccionada. A pessoa tem uma ferida dessa na alma dela, no coração dela, no peito. Olha para a barriga da pessoa e imagina essa ferida. E você está aí reclamando para ela do seu furinho no dedo, fazendo um escândalo com a sua reclamação, lamuriando, mandando o WhatsApp para os outros contando da sua reclamação. Você manda o WhatsApp no grupo da família, você manda para a mãe, você manda para a tia, você comenta com o marido está trabalhando, você liga para o marido para poder contar da sua queixa, da sua reclamação. Para as amigas, quantas vezes você não vai no ouvido das suas amigas e enche elas com a sua lamúria do seu alfinetezinho na mão?
da sua picadinha no dedo, enquanto a sua amiga tem uma ferida enorme na alma dela. Aí você pensa assim, não, Liz, não tem não, que se tivesse ela me contava. Não conta. Assunto sexual, abuso sexual, não é o tipo de coisa que as pessoas saem contando para os outros. É só você parar para analisar. Quantas vezes você já contou para os outros com facilidade a questão do abuso sexual na sua família? Raramente, né? Não é o tipo de coisa que a gente sai levantando uma bandeira e falando: ai, que coisa linda, meu filho foi abusado pelo pai, pelo padrasto, a minha filha foi abusada pelo meu marido, pelo meu irmão, a minha mãe foi abusada. Não é o tipo de coisa que se sai falando. As pessoas se trancam, elas se mumificam e isso destrói a alma das pessoas envolvidas. Consequentemente, destrói a abundância e a prosperidade. Não é o acontecimento em si, mas é o quanto a pessoa vai carregar isso na jornada dela. Existem irmãs que foram abusadas há 40 anos atrás e até hoje tem mágoa das irmãs, porque as irmãs sabiam que o pai abusava e nunca comentaram nada e nunca defenderam. Essa irmã até hoje não consegue comemorar o Natal com seus parentes. Ela não consegue ter uma relação harmoniosa com as irmãs, porque as irmãs sabiam e não fizeram nada para defendê-la. E as irmãs sofrem a angústia de saberem que não puderam fazer nada, que não fizeram nada porque tiveram medo, porque naquele momento, no inconsciente delas, elas davam graças a Deus de ser a irmã e não elas, porque elas tinham medo de o pai abusar, abusar no sentido de desgostar da irmã e querer abusar uma delas. Você consegue imaginar a imensidão disso tudo? E aí a gente fica reclamando da carne estragada que comprou no supermercado, da fruta amassada que o verdureiro entregou, do pão seco que o padeiro trouxe. E a gente fica reclamando da costura mal feita que a costureira fez, da roupa com pouco acabamento que você comprou. E aí você reclama da auxiliar doméstica que quebrou um copo. Ah, mas você não sabe, Liz, aquele copo estava na minha família há 200 anos. Pois é, existem muitas outras coisas prejudiciais que estão na sua família há 200 anos e você não se importa, e você não limpa a memória compartilhada, e você não dedica sequer uma semana, um mês para limpar coisas que estão na sua família há 200 anos. E você não faz nada para limpar. Mas um copo quebrado, uma xícara, um pires quebrado, você faz um estardalhaço por causa disso. Chama-se choque de contraste quando você para analisar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão à sua volta. E analisa e pensa: uau, como eu tenho muitos motivos para agradecer. Se você que está me ouvindo nunca passou por nenhum tipo de abuso sexual, e quando eu digo nenhum tipo de abuso, é se você nem sequer ficou sabendo que a sua sobrinha, que a sua prima, que a sua irmã foi abusada, você deveria agradecer imensamente, porque você não tem nenhuma memória compartilhada. E todas as vezes que você quiser reclamar porque um cliente cancelou, porque um cliente não pagou, porque a sua mãe está consumindo muito a sua energia, porque o seu filho está gastando muito o seu dinheiro, você deveria fazer um choque de contraste e dizer: uau, o que é pior, o meu filho gastar o meu dinheiro ou eu ter que lidar com um abuso sexual dele abusando de alguém ou alguém abusando dele? Chama-se choque de contraste quando você pega uma situação extrema e compara com a sua situação e nesse momento, Liz, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque quando você faz isso, você realmente vibra na gratidão, porque você não está passando por aquela situação extrema. Existem muitas situações incompreendidas e você reclama porque você não tem compreensão dessa situação. Às vezes,
O seu filho, o seu marido está enfrentando um câncer e você não sabe por que ele está enfrentando. Porque você nunca soube que ele abusou de ninguém, ele nunca vai confessar, nem tem por que confessar, porque não é da sua conta de ele vir chegar e falar para você. Não se interesse em ficar sabendo o histórico dos outros, os podres dos outros, não se interesse por isso. Apenas tenha compreensão. Não existe injustiça. Não existe injustiça. Deus é um ser, o universo é uma arquitetura extremamente inteligente. Não existe injustiça. Se eu passei por uma situação, é porque aquilo existe na minha memória compartilhada. E eu vou passar por aquilo para eu poder tirar um aprendizado, para eu tirar uma compreensão daquilo. Como você não conhece a vida das pessoas, como você não conhece o histórico energético da pessoa, aí você. Eu vou até agora ser bem grossa, né? Aí você fala asneiras. Ah, coitadinho do meu filho, tá passando por isso. Oh, o meu marido sempre foi tão dedicado, sempre sustentou a família. Pois é, mas você não sabe de quantas empregadas domésticas ele abusou. Você não sabe de quantas amiguinhas do seu filho ele abusou. E não estou falando isso para você ficar achando ou desconfiando de quem você está convivendo, não. Estou falando isso para você compreender que você precisa limpar as memórias compartilhadas. Se você não limpa a memória compartilhada, olha o que acontece. Quando existe, veja bem, e existe, na maioria das famílias existe, quando existe energia de sexo abusivo numa família, existe a energia da culpa, porque o abusador, mais cedo ou mais tarde, ele vai se sentir culpado. Mais cedo ou mais tarde, a consciência vai pesar. Mais cedo ou mais tarde, aquilo vira um fantasma e começa a atormentá-lo. Porque a criança que ele abusava cresceu, virou um adulto. E esse adulto olha para ele, pode até não confrontá-lo para limpar, para botar essa conversa na mesa, mas o olhar daquele abusado olha e confronta. Aquele olhar ameaça, aquela energia ameaça, aquela energia diz para o abusador: eu sei que você fez isso comigo, eu sei que você permitiu, eu sei que você foi negligente. Quando existe uma energia de sexo abusivo numa família, o filho culpa a mãe, a filha culpa a mãe, porque a mãe sabia e se fez de desentendida, porque não sabia, mas sabia que podia acontecer, mas permitiu que acontecesse de forma inconsciente. Então existe uma energia, preste muita atenção, por favor, isso é importante. Se esse assunto, nenhum assunto chega a nós por acaso. Se esse assunto chegou até você, limpe todas as memórias compartilhadas com todos os familiares ou amigos que vierem à sua memória. Onde existe uma energia sexual abusiva, existe culpa, existe remorso, existe medo, existe raiva, existe um ódio plantado, enraizado nessa família. E todos esses sentimentos são sentimentos de frequência baixa. E todos esses sentimentos prejudicam a prosperidade, porque a prosperidade está numa frequência mais elevada. Liz, e o que eu faço? Você começa limpando. Eu limpo em mim agora toda a memória compartilhada com sexo abusivo do meu avô, do meu pai, do meu irmão, do meu sobrinho, do meu marido. E aí você começa a limpar. E você pode potencializar essa limpeza de memórias com Ho'oponopono. Você sente que o seu marido foi abusado ou que ele foi abusador? Você começa a limpar. Eu limpo em mim agora toda a memória compartilhada com meu marido, nesta ou em outras existências, agora para sempre e além. E aí você potencializa com Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Onde existir
uma energia parada de sexo abusivo na minha família. Eu limpo agora todas as memórias compartilhadas com meu avô, com meu bisavô, com meu tataravô, com meu pai, com meu marido, com meu sogro, com os meus irmãos, com os meus cunhados. E aí você vai limpando tudo isso em todos os membros da família, em todas as pessoas que você já ouviu falar ou que você sente que pode ter acontecido, porque às vezes ninguém fala, ninguém comenta, mas você sente porque você compartilha o campo energético. Lembra que eu falei para vocês? A cada 2 metros de distância, você compartilha o campo energético da outra pessoa. Então, a cada 2 metros de distância, nós podemos sentir o que a outra pessoa sente, se é raiva, se é angústia, se é medo, se é desespero, se é alegria, se é gratidão. Por isso, o inconsciente coletivo interfere tanto na nossa vida. Porque, veja, eu estou dentro da minha casa agora, sentada no sofá, estou dando um exemplo, né? É óbvio que eu estou sozinha agora, mas se eu estou na minha casa, sentada aqui na sala, com meus 2 filhos, o meu marido, a minha mãe e a minha sogra, nós estamos todos compartilhando o mesmo campo energético. Então, eu sinto as emoções da minha mãe, da minha sogra, do meu marido, dos meus filhos. Não só desta, mas também de outras existências. E às vezes você está angustiado, com medo, com raiva e não sabe por quê. Porque está compartilhando essa energia com a outra pessoa. E às vezes você começa a ficar alegre e feliz do nada porque está compartilhando energia com a outra pessoa. Então, se você quer realmente prosperar, porque você quer, óbvio, você está nesse grupo porque você quer prosperar. Vocês estão aqui porque vocês querem criar mais dinheiro em 2021, não é isso? Esse é o motivo de vocês estarem aqui. Esse é o motivo de você passar, de você se propor a passar 21 dias vibrando na gratidão. Porque você sabe que se você passar 21 dias vibrando na gratidão, a chance de você criar coisas espetaculares, principalmente financeiras, é muito grande. Porém, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não adianta você vibrar na gratidão de um lado se existe culpa, raiva, remorso, ódio, desprezo, angústia por outro lado. Entende? É como se você soprasse o fogo e jogasse um copo d'água em cima. Soprasse o fogo e jogasse um copo d'água. Soprar o fogo, para quem não sabe, é tentar acendê-lo, né? Para quem acendeu o fogão a lenha, sabe disso. Você começa a acender o fogo e quando começa a acender uma brasinha, você sopra, você abana para poder pegar para o fogo acender mais rápido. Então imagina que você está ali tentando acender o fogo da prosperidade, mas você tem um copo de culpa, de remorso, de raiva, de ódio, de desprezo por alguém, e aí aquele copo de água que simboliza todos os sentimentos ruins, você joga em cima do fogo. Aí você abana, 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 abana e você joga água em cima do fogo. Tá entendendo? É o que acontece na maioria das vezes. A pessoa está aqui fazendo jornada da gratidão, mas tem tanta raiva, tanto remorso, tanta culpa dentro de si e não consegue prosperar. E aí você não entende por que existem muitos doentes na sua família. Na maioria das vezes, é a energia sexual abusiva compartilhada. O seu irmão abusou da sua irmã e você sabe disso. Mas você esqueceu no decorrer da jornada porque era melhor esquecer do que lidar com isso. Ou você finge que não sabe, porque o que você vai fazer com isso? Vai lá conversar com seu irmão? Vai conversar com a sua irmã? Não. Então é melhor eu fingir que eu não sei, eu fazer vista grossa. Você sabe que o seu marido abusou da sua irmã e que a sua irmã engravidou e teve um filho, uma filha do seu marido. Mas é melhor você fingir que não sabe. Afinal de contas, já se passaram tantos anos, muitos já até morreram. Para que eu vou mexer nisso? Pois é, ninguém morre. Você sabe disso que ninguém morre, né? Você sabe que a pessoa está por aí e vai atormentar os seus pensamentos. Às vezes não prejudica a prosperidade, porque a pessoa tem tanto que não prejudica a prosperidade, mas prejudica a paz, a tranquilidade. E aí outros na família começam a adoecer de várias doenças para chamar a atenção. Porque todo o sofrimento que eu causo a alguém, esse sofrimento vai voltar para mim. Ele não precisa voltar exatamente da mesma forma, mas esse sofrimento voltará para mim. Quando é que ele não volta? Quando eu limpo todas as memórias compartilhadas. Aí eu realmente tenho que fazer de alma, eu tenho que fazer não
porque eu quero obter alguma coisa, mas porque eu quero limpar essa energia da minha família, porque vai passar. Essa energia vai passar para os descendentes. Assim como as coisas boas que você faz passa para os seus descendentes, as coisas não tão boas que você compartilha também passa para os seus descendentes. Então, o que eu quero dizer para você é, todas as vezes que você for reclamar de alguma coisa, lembre-se de situações extremas. Faça um choque de contraste. Aplique a técnica choque de contraste. Compare. Pense assim, caramba, o que é pior? Eu ter ficado aqui esperando e o cliente não aparecer? Ou eu reviver uma situação que aconteceu na minha família, com a minha avó, com a minha tia, com a minha mãe, com a minha irmã, comigo mesma? Sabe por quê que eu estou falando isso? Aí você vai dizer assim, nossa, Liz, você quer que eu sofra de novo? Não, de jeito nenhum. Até porque se você limpar a memória compartilhada, você não vai sofrer. Isso será apenas uma lembrança. Não será mais uma memória compartilhada. Será apenas uma lembrança. Servirá apenas de aprendizado para você e para as pessoas envolvidas. Não quero que você sofra. Eu quero que você lembre e pratique a gratidão, porque isso já aconteceu e está no passado, ou porque isso aconteceu com alguém e não com você, mas você tem que praticar a gratidão e não ficar sendo ingrata porque tem mini situações no dia a dia. Existem pessoas que reclamam e brigam tanto dentro de casa porque o marido, ela pediu para o marido ir na feira comprar as coisas e ele comprou uma mercadoria errada. E aí aquilo vira um turbilhão. Existem mulheres que se chateiam diariamente e prejudicam a prosperidade porque o marido não lavou a louça, porque o marido não ajudou a botar a roupa na máquina, porque o marido não está ganhando mais dinheiro. É sério isso mesmo? É sério que você está aí preocupada, incomodada porque o seu marido não quer ganhar mais dinheiro e você está lutando, você está trabalhando, você está correndo atrás e ele está tranquilo recebendo o saláriozinho dele, bem feliz com essa quantidadezinha, sendo que existem outros fatores mais importantes que podem prejudicar a sua prosperidade? Como, por exemplo, uma energia sexual abusiva? E aí, o que você prefere? A minha pergunta para você é: o que você prefere? Você prefere vibrar na gratidão ou você prefere continuar reclamando e tendo a sua vida cada vez mais afundada na lama? Porque é isso que acontece com pessoas que reclamam. A vida vai sendo afundada na lama até que tem um momento que ela não consegue mais nem botar o nariz de fora. Agora, quando eu vejo toda essa situação, quando eu olho para todo este campo minado familiar, e eu começo a limpar todas as memórias compartilhadas e eu começo a vibrar na gratidão, porque, uau, eu sou muito grata, porque isso aconteceu lá atrás com a minha avó. Eu limpo agora toda a memória compartilhada com a minha avó dessa situação sexual abusiva, dessa relação que ela teve com meu avô, ou com meu tio, ou com meu bisavô, ou sei lá, com o vizinho. E eu limpo em mim agora e sou muito agradecida, porque hoje na minha vida não existe essa memória, não existe esse ato, não existe esse acontecimento. Eu sou grata e devido a essa minha gratidão, eu não vou permitir que a reclamação de uma roupa que manchou com água sanitária, com cloro, de uma planta que foi quebrada, de o carro que foi batido, eu não vou permitir que esses mini acontecimentos no dia a dia que eu posso pagar com dinheiro, que eu posso consertar com dinheiro, eu não vou permitir que isso atrapalhe a minha prosperidade e a prosperidade da minha família. Porque, olha, quando você tem atitudes que prejudicam a sua prosperidade, você não prejudica só a sua. Daqui a pouco o seu filho fica desempregado, você nem sabe por que o seu filho está desempregado, né? Pois é, sabe por que o seu filho está desempregado? Porque tem muita reclamação na família, tem muita queixa na família, tem muita ingratidão na família. E sabia que você pode ser parte dessa ingratidão? É, porque você reclama, sua vida tá boa, você tá aposentada, você tá de boa, tá tranquila, mas aí você fica reclamando, reclamando. Ah, eu tô reclamando porque a minha filha não me dá atenção, o meu genro não me dá atenção, a minha nora, o meu filho não me dá atenção suficiente. Aí você começa a reclamar da vida. Ah, porque eles podiam ter me convidado para ir naquela viagem com eles para Paris, mas não me convidaram. E aí você entra num loop de reclamação. É óbvio que todas as pessoas que estão envolvidas com você começam
né? E hoje as pessoas estão envolvidas muito mais do que antigamente. Porque antigamente uma carta levava meses para chegar. Então aquela notícia levava meses para interferir no campo energético da outra pessoa. Hoje não, hoje você passa um zap, né? Então você interfere imediatamente na vida do seu familiar. Quantas famílias não estão destruídas hoje porque ficou mais fácil de você se queixar do seu filho para sua filha, ou seja, você se queixa do irmão para a irmã, e aí a irmã fica chateada com o irmão e ela vai lá tomar satisfações com o irmão, e aí dá encrenca da feia, e aí dá briga da braba. E sabe o que acontece? Você desarmoniza a família. Ai, mas eu só estava querendo comentar, eu só comentei, né? Às vezes a pessoa nem admite que comentou. O que eu quero dizer para você é o seguinte: todas as suas queixas que você faz da sua mãe, do seu irmão, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sempre digo isso, né? O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, tudo que eu estou compartilhando aqui com vocês são coisas que eu lhes tento aplicar no meu dia a dia. Porque não é fácil. Eu não estou esperando que você que está ouvindo esse áudio, você que está aqui na Jornada da Gratidão, vá aplicar isso no dia seguinte. Pelo contrário, para você conseguir aplicar, você teria que ouvir esse áudio umas 10 vezes, o que eu acho difícil, porque é um assunto muito delicado. Nem todo mundo termina de ouvir o áudio, nem todo mundo consegue ouvir o áudio 2 vezes, 3 vezes. Só que se você não escuta, você não assimila. Se você não assimila, você vai continuar reclamando. Sabe por que você vai reclamar? Ai, porque eu vou reclamar que o presente que eu ganhei agora de Natal do fulano, você viu o presente que eu ganhei? Olha, comprou o mais barato para mim, não podia ter comprado uma coisa melhorzinha, e assim sucessivamente. Você viu o que eu ganhei? Não, você viu o que ele deu para fulano? E aí você vai colocando outras coisas como prioridades na sua lista diária, ao invés de você sentir gratidão porque os seus filhos estão vivos, a sua família está bem, razoavelmente bem, né? Não, Liz, a minha família está doente. Está todo mundo doente? Vai todo mundo morrer semana que vem? Não, então você ainda tem muitos motivos para agradecer. Só que quando você para de agradecer e começa a reclamar de tudo e de todos, você reclama do marido que você não tem coragem de divorciar, você reclama dos filhos porque os filhos não suprem a necessidade de atenção que você tem do marido, você reclama dos netos porque os netos não te dão atenção tanto quanto você gostaria, e aí você entra num loop de reclamação e você não entende. E daqui a pouco toda a sua família está reclamando também, e daqui a pouco um fica desempregado, o outro ganha mal, a outra está infeliz no trabalho, o outro está tendo um relacionamento fora do casamento, e você não entende por que isso está acontecendo. Você sempre vai achar que a culpa é do outro, enquanto que, na verdade, eu sou parte contribuinte disso. Todos nós, eu sei que isso dói, né? Dói, dói, dói. Eu sei. Geralmente, um monte de gente sai correndo, né? Quando eu falo assim, mas você é parte contribuinte de tudo que acontece na sua família. Eu, Liz, sou parte contribuinte de tudo que acontece na minha família. É importante que eu e que você tenha consciência disso. Mas não é aquela consciência que você está ouvindo aí e fala assim, ah, eu sei, Liz, eu sei. Não, não é eu sei. É perceber o tamanho, a imensidão que isso tem. É perceber o quanto isso pode ser devastador ou o quanto isso pode ser alavancador. O quanto isso pode alavancar a sua família, se você for um contribuinte de gratidão. Sabia que se você for um contribuinte de gratidão, se você praticar muita gratidão, você vai ajudar suas irmãs, seus sobrinhos, seus filhos, seus netos, suas irmãs, seus irmãos a prosperarem? Sabia disso? Que a família prospera mais quando você é um contribuinte da gratidão? E você sabia que a família adoece mais e entra mais na escassez quando você é um contribuinte da reclamação? Bom, eu vou ficar por aqui. Eu espero que esse assunto, né, este tema, traga um pouco de lucidez para você, quanto você agradecer mais por tudo que você tem, tudo, exatamente tudo, e reclamar menos, e sofrer menos. Acredite, todo esse sofrimento que você está sentindo, você está transmitindo ele para sua família. E os seus filhos, os seus parentes, os seus netos vão sofrer
as consequências desse sofrimento que você está escolhendo sentir. Porque na maioria das vezes, o sofrimento que nós estamos passando são escolhas nossas. Nós escolhemos sofrer porque alguém não quer passar o Natal conosco. Nós escolhemos sofrer porque o presente que o marido deu não é aquele que a gente gostaria. Nós escolhemos sofrer porque fulano ou ciclano não age do jeito que a gente gostaria que ele agisse. O sofrimento é nosso, somos nós que escolhemos o que a gente faz diante de uma situação. Se a gente olha para aquela situação com amorosidade, e aí olhar com amorosidade é você compreender que cada um está na sua jornada, que cada um age do jeito que dá para agir, porque a gente não conhece o histórico dessa pessoa. Você não conhece o histórico. Você não sabe por que essa pessoa é arredia, você não sabe por que essa pessoa é desconfiada, você não sabe por que ela é agressiva no jeito de falar, no jeito de agir. Você não sabe por que essa pessoa é intransigente. Você simplesmente julga, né? Não é isso que a gente faz? A gente simplesmente julga. Nossa, porque fulano é assim, porque... Pois é, na maioria das vezes, existe uma energia sexual abusiva circulando em volta da sua família. Ou você sofreu isso, ou alguém da sua família sofreu isso, ou a sua família foi abusada, ou a sua família é a abusadora. Não faz diferença se você é o abusado ou se você é o abusador. Isso não faz diferença. Existe uma energia compartilhada. Você precisa limpar essa energia, essa memória compartilhada, para que a prosperidade flua na sua família, para que a abundância flua. E quando eu digo abundância e prosperidade, eu estou falando de paz, de saúde, de alegria, de felicidade, de carinho, de amorosidade. Você precisa limpar todas essas memórias compartilhadas para que o dinheiro flua na sua vida, para que a riqueza flua na sua vida. Esse áudio não é para ser compartilhado, esse áudio não é para ser comentado, esse áudio é para você refletir, para você analisar, para você sentir aí, dentro de você. Existe alguma energia compartilhada? Existe? Você sabe de algum irmão seu que foi abusivo com alguém ou que sofreu abuso? Você sabe de alguma irmã que sofreu abuso do irmão, do pai, do tio, de quem quer que seja, do vizinho? Se você sabe, faça essa limpeza de memória. Passe uma semana limpando. Pegue o seu caderno e anote discretamente ali para ninguém visualizar o que você está anotando e comece a limpar todas as memórias de sexo abusivo que existem compartilhados com você. Seja do filho, do cliente, do paciente, do irmão, da irmã, da tia, do bisavó, de quem quer que seja. Limpe essa memória compartilhada e você vai perceber que a sua família vai ficar mais harmoniosa, vai ficar mais carinhosa, vai ficar mais presente. Você vai perceber que cordas serão desamarradas e laços serão criados, serão feitos. Por favor, não comentem esse áudio no grupo. Apenas coloque assim: ouvi o áudio 4 e compreendi. Tá bem? Esse não é um áudio criado para você comentar, porque constrange muito as pessoas e porque iria expor. E não é essa a intenção do grupo. Não é essa a intenção desse áudio. A intenção desse áudio é que você compreenda a lucidez, que você aprenda a técnica choque de contraste, que é você pegar uma situação terrível, uma situação extrema, e você comparar com a sua situação de água que está faltando, com a sua situação do entregador de pizza que entregou a pizza fria, tá bem? É para que você tenha lucidez e para que você compreenda o processo de gratidão. Vejam, todo ano eu faço isso, todo ano eu faço Jornada da Gratidão. E quando você sai da Jornada da Gratidão, você sai com ferramentas para você aplicar gratidão o ano inteiro. Se você não aplica, se você faz gratidão só no Jornada da Gratidão, se você sente gratidão só na Jornada da Gratidão, é uma escolha sua, mas você sai da Jornada da Gratidão com ferramentas, com conhecimento, com instrução suficiente para você aplicar gratidão em todo o decorrer do ano, tá bem?
Um beijo lindo para você, gratidão, gratidão, muita luz para todos nós.